Poder Legislativo, Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, Lei número 1762, de 17/11/1986. Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Amazonas, Lei 1762, de 17 de novembro de 1986. Vamos ler a partir de agora. Chama a vinheta. Galera, é o seguinte, para você que não me conhece, eu sou Humberto e vou fazer aqui a leitura do nosso Estatuto do Servidor Público do Estado do Amazonas. Bom, é o seguinte, a última leitura que eu parei foi no artigo 79, então a gente vai dar uma voltinha aqui pelo Estatuto, que eu baixei aqui direto do site da Assembleia Legislativa do Amazonas, e vamos dar uma caminhada aqui, ó. Falamos das 5 formas de provimentos do cargo público, né? Nomeação, promoção, readmissão, reintegração, reversão, transferência e readaptação. Nós já falamos também da seção 2 da nomeação e falamos também da promoção, da seção 3. Tem os vídeos aí no canal, você pode ver. Falamos também da seção 4, que é a readmissão. Falamos também da reintegração. Falamos também da seção 7, que é da reversão. Falamos também da seção 8, que é do aproveitamento. Falamos também da transferência, da readaptação. Chegamos ao capítulo 2 da posse. E falamos também do exercício. Nós também falamos, né, do capítulo 4, do estágio probatório, da estabilidade, né? Fala do estágio probatório, da estabilidade. Capítulo 5 da substituição. Falamos também aqui do capítulo 6 da remoção. Falamos da vacância. Passamos por isso aqui, chegamos no título 3 do capítulo único, né, do tempo de serviço. E nós vamos caminhando, né? Tô passando aqui com vocês, que é para a gente ter realmente certeza do que está lendo, dos serviços, dos direitos e vantagens. Capítulo 1 do título 4, né, das férias. A gente falou também da licença, as disposições gerais, né, das licenças do servidor público. Nós falamos também da licença para tratamento de saúde do servidor público. Nós falamos também... nós chegamos até aqui, né? 72. Foi até o 79, né? 79 que a gente chegou. 79. E aqui. Positivo, 79. Falamos da licença a gestante. Falamos também da licença para acompanhar cônjuge, né? Como é que funciona? Falamos da licença para tratamento de interesse particular. Eu posso até dar uma lida aqui, uma reforçada. Da licença por interesse particular. Artigo 75, ele fala assim, ó. A critério da administração, poderá ser
concedida ao funcionário estável licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 2 anos. Aí o que acontece? Cadê? Pelo prazo de 2 anos. Deixa eu me encontrar novamente aqui que aqui. Tem uma panezinha aqui. Pois é, olha aqui, ó. Artigo 75. Ele fala: a critério da administração poderá ser concedida ao funcionário estável licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 2 anos, prorrogável pelo mesmo período, sem remuneração. Parágrafo 1º. Funcionário guardará em exercício a concessão de licença. Parágrafo 2º. A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do funcionário ou a critério da administração. Parágrafo 3º fala: após o gozo de 4 anos de licença, só poderá ser concedida nova licença passado 2 anos do término da anterior. Aí, né, foi só para dar uma lembrada da licença para serviço militar obrigatório. Da licença especial, vou dar uma lida aqui da licença especial. No caso da licença especial, é bem importante a gente saber. Artigo 78. O artigo 78 fala assim: após cada quinquênio de efetivo exercício, o funcionário fará jus à licença especial de 3 meses, com todos os direitos e vantagens do seu cargo efetivo, podendo acumular o período de 2 quinquênios. Parágrafo 1º. Não será concedida licença especial se houver o funcionário no quinquênio correspondente. Vamos ver. Inciso 1º. Sofrido pena de multa ou suspensão, faltado ao serviço sem justificação. Inciso 3º. Gozado licença, a linha A, para tratamento de saúde para o prazo superior a 180 dias consecutivos ou não, para o tratamento, a linha B, para o tratamento de saúde em pessoas da família por prazo superior a 120 dias consecutivos ou não. A linha C, para tratamento de interesses particulares. A linha D, por motivos de afastamento de cônjuge, funcionário civil ou militar, por prazo superior a 60 dias consecutivos ou não. E o parágrafo 2º fala: cessada a interrupção prevista neste artigo, recomeçará a contagem de quinquênio a partir da data da reacessão do funcionário ao exercício do cargo. Artigo 79. Foi qual a gente parou na última leitura. Vamos relembrar ele aqui. O artigo 79 ele fala: o funcionário efetivo ocupante do cargo, comissão ou função gratificada terá direito à percepção durante o período de licença especial das vantagens financeiras do cargo em comissão ou da função gratificada, né, que ocupar.
Bom, paramos aqui, né, aqui no capítulo. Agora nós vamos dar início à nossa leitura aqui a partir do capítulo 3, do vencimento e a remuneração da seção primeira das disposições preliminares. Artigo 80. O vencimento é a retribuição paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao valor fixado em lei para respectivo símbolo, padrão ou nível. O artigo 81 fala: remuneração é a retribuição pecuniária paga ao funcionário pelo efetivo exercício do cargo, mais as vantagens pecuniárias atribuídas em lei. Artigo 82. O funcionário que contar 6 anos completos, consecutivos ou não, se exercício do cargo ou função de confiança, fará jus a ter adicionada ao vencimento dos respectivos cargos efetivo como vantagem pessoal a importância equivalente a 1/5. Inciso 1º. Da diferença entre a remuneração do cargo e comissão e o vencimento do cargo efetivo. Inciso 2º. Do valor da função gratificada. Parágrafo 1º. O acréscimo a que se refere este artigo ocorrerá a partir do 6º ano, a razão de que 1/5 por ano completo de exercício do cargo ou função de confiança até completar o 10º ano. Parágrafo 2º. Quando mais de um cargo ou função houver sido desempenhada no período de 1 ano ininterruptamente, considerar-se-á para efetivo de cálculos da importância a ser adicionada ao vencimento do cargo efetivo, o valor do cargo ou da função de confiança exercido por maior tempo, obedecidos os critérios fixados no item, inciso 1º e inciso 2º deste artigo. Parágrafo 3º. Quando o exercício do cargo em comissão ou função de confiança, o funcionário não perceberá a parcela cuja adição fez jus, salvo no caso de opção VEI de vencimento do cargo. Isso foi vedado. Parágrafo 4º fala: as importâncias referidas neste artigo não serão consideradas para efeito de cálculo de vantagem ou gratificações incidentes sobre o vencimento do cargo efetivo, nem para a gratificação por tempo de serviço. Parágrafo 5º. Na hipótese de opção pelas vantagens do cargo do artigo 140 desta lei, o funcionário do benefício previsto neste artigo 83, artigo 83, perderá o vencimento do cargo efetivo funcionário. Inciso 1º. Nomeado para o cargo em comissão, salvo se por ele optar ou acumular legalmente. Inciso 2º. Cumprido o mandato eletivo, remuneração federal, estadual ou municipal, ressalvado, em relação ao último, o direito de opção ou de acumulação legal. Inciso 3º.
licenciado na forma do artigo 65, item 4 e 5. Artigo 84. O artigo 84 fala: o funcionário perderá, inciso 1º, o vencimento ou remuneração do dia, se não comparecer ao serviço, salvo por motivo legal ou por doença comprovada, de acordo com as disposições deste Estatuto. Inciso 2º, 1/3 do vencimento ou remuneração do dia, se comparecer ao serviço na hora seguinte ao início do expediente, ou ele se retirar antes da hora regulamentar, ou ainda ausentar-se sem autorização por mais de 60 minutos. Inciso 3º, 1/3 do vencimento ou remuneração durante o afastamento por motivos de prisão preventiva, pronúncia por crime comum ou denúncia por crime funcional, ou ainda condenação por crime inafiançável em processo em que não haja pronúncia, tendo direito à diferença se absolvido. Inciso 4º, 1/3 do vencimento ou remuneração durante o período de afastamento em virtude de condenação por sentença definitiva, a pena que não acarrete a perda do cargo. Parágrafo único. Para efeito deste artigo, serão levadas em conta as gratificações percebidas pelo funcionário. Artigo 85. Nenhum funcionário perceberá vencimento inferior ao salário mínimo fixado para o Estado do Amazonas. Artigo 86. Serão abonadas 3 faltas durante o mês, por motivo de doença comprovada mediante atestado passado por médico ou dentista do serviço oficial particular. Parágrafo único. Para efeito deste artigo, o funcionário apresentará atestado no primeiro dia em que retornar ao serviço. O artigo 87 ele fala: o vencimento das gratificações. As gratificações e os proventos não sofrerão desconto além do previsto em lei, nem serão objeto de aresto, sequestro ou penhora, salvo quando se tratar de: inciso 1º, prestação de alimentos determinada judicialmente. Inciso 2º, reposição ou indenização devida à fazenda do Estado. Artigo 88. As reposições de indenizações à fazenda do Estado serão descontadas em parcelas mensais, não excedentes da 10ª parte do valor da remuneração. Parágrafo único. Quando o funcionário for exonerado ou demitido, ou tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, o débito deverá ser quitado no prazo de 60 dias, findo o qual, no caso de não pagamento, será inscrito como dívida e cobrada judicialmente. O artigo 89 ele diz: os vencimentos e proventos devidos ao funcionário falecido não serão considerados herança, devendo ser pagos, independentemente de ordem judicial, ou cônjuge ou companheiro, ou, na falta deste, aos legítimos herdeiros. Vamos dar uma paradinha por aqui.
né? Daqui a pouco a gente começa mais uma leitura do nosso Estatuto do Servidor Público do Estado do Amazonas.